Tem a questão Oscar. E aí a gente precisa falar sobre Oscar, né? Porque o que acontece? Ainda existe um impasse de rescisão do Oscar. Ele comunicou, houve aquela comunicação sobre o problema, né, de saúde que ele teve, que o impediria, ou por precaução, ele não jogaria mais, então se aposenta o Oscar, mas isso foi em 2025. Até então, não houve uma rescisão de contrato, né, de fato. E muita gente ficou naquela, pô, mas aí o cara tá recebendo, o que que aconteceu? Porque o salário tá pingando e tal. Aí já vem outras questões de passado do Oscar, né, e tudo mais. Então, o que que acontece, né? Só para sinalizar aí para a galera e citar, até porque saiu uma matéria no GE também, que coloca que ele abriu mão de valores e tal, né? O que que acontece? O Oscar e São Paulo estão conversando para ter uma rescisão do contrato, para encerrar esse vínculo, né? O São Paulo entende que o Oscar tem que receber um valor ali X, e o Oscar basicamente entende que é outro X, que é um valor maior. Tá? É X ao quadrado. X ao quadrado, né? Esse vínculo ele é válido até o final do ano que vem, de 2027. O Oscar está cobrando cerca de 7, 8 milhões de reais do São Paulo ali, referente a luvas, porque na hora da contratação dele, esse valor seria diluído no contrato. Então, tem sim um valor que o São Paulo tem que pagar, e isso tem que pagar mesmo. Prometeu, tem que cumprir. Não tem discussão sobre isso. A divergência está nos valores, né? Porque as partes estão tentando chegar numa resolução antes disso ir para a justiça e tentar resolver nessa semana, próxima aí no máximo, para não alongar mais do que já alongou, né? Então, o que acontece? O atleta, né, o staff, o jogador e os empresários falam que esse valor pendente aí de uns 8 milhões são dessas luvas na assinatura do contrato. Então, ele teria que receber isso independentemente de qualquer coisa, além de alguns direitos de imagem que estão atrasados ainda e tal. Então, o Oscar queria receber isso à vista, a princípio. E depois parece que chegaram num acordo para parcelar até o final de 2027, porque a situação do São Paulo financeira não era boa, né? Os empresários do jogador, leia-se aí Giuliano Bertolucci e outros nomes que a gente já conhece bem do passado, né? Tentam ou tentaram também colocar já que, na verdade, o Oscar poderia exigir o valor total do contrato até 2027, né? Só que aí fica uma guerra de narrativas aí. O lado do jogador tenta colocar, emplacar que, assim, o Oscar não, o Oscar já abriu mão de 53 milhões de reais. Não é mais ou menos isso, não é bem isso, é porque é o seguinte, de fato seria a soma de todo o valor que ele teria a receber até o final do contrato, seria 53 milhões mais ou menos, de fato é isso, né? Mas a partir do momento que o jogador se aposenta, que ele tem uma questão de saúde, que, claro, ninguém quer que isso aconteça, ele não pode cumprir o contrato. Então, o São Paulo não teria que pagar esse valor até o fim, né? Então, para mim, não é que ele abre mão de 53 milhões, é porque ele não iria receber mesmo, não teria como receber. Agora, a divergência está nesse montante das luvas, né? Porque o São Paulo ele não confirma os valores aí em todas as tentativas ali de apuração, não confirma e tal. Só que o São Paulo considera que assim o contrato dele foi suspenso no ano passado, então acabou ali, parou ali, né? E aí sim, que deve um valor, mas que não seriam esses 8 milhões. Então tá essa treta enorme aí para tentar se resolver até, sei lá, semana que vem, nos próximos dias, para que isso não vá para litígio, não vá para a justiça e tal. Já tem um histórico, fica... né, que pode ir. Então, né? E aí fica esse histórico todo, Ana, que é o que eu ia te perguntar, porque assim, o Oscar, ele vale mencionar, né? Quando ele surge no São Paulo como joia, o novo Kaká, ele é orientado pelo Bertolucci a rescindir com o São Paulo, porque ele não tinha chances, igual alguns empresários fazem hoje, meu jogador não tá jogando, não tem chances. Entra o Yang, né? Um exemplo tipo Yang, aí. tipo outros aí, né?
Então, assim, entra na justiça, rescinde com São Paulo e vai procurar outro clube. Aí tudo que o São Paulo investiu, não estou falando que o São Paulo é santo, que é anjo, só tem anjos lá dentro, a gente sabe que não. Mas aí o clube que investiu tudo no jogador para a formação fica a ver navios. E o Oscar já saiu mal do São Paulo. Tanto que a justiça condenou e o Inter teve que pagar um valor para o São Paulo na época, né, em 2008, 2009 ali. Aí beleza. Quando ele volta, aí eu vou de novo mencionar aqui o que eu falava na vinda do Oscar. É um jogador que para mim era uma dúvida, era um asterisco. Porque o cara estava na China jogando há muitos anos, 30 jogos por ano. Para mim era evidente que ele não iria entregar uma temporada inteira no São Paulo. O São Paulo apostou nisso. Aí saiu uma narrativa primeiro que a Superbet ia pagar uma parte do salário, a Superbet desmentiu, falando que não tinha nada a ver com isso. Então foi cagada do próprio São Paulo ali. E aí, diante de todo esse cenário, você tem agora esse imbróglio na saída dele também. É fato, Ana, que se o São Paulo deve, tem que pagar. O que foi prometido. Sim, com certeza. Só que eles têm que chegar num acordo ali, porque o Oscar também não está entregando o contrato inteiro até 2027, né? É questão de bom senso, né? Porque, como você mesmo falou, foi uma questão de saúde. Então, falta ali um pouco desse tato. E ele se dizia São Paulino, né? Muita gente fala, jogador é tudo mercenário, mas se você pegar, por exemplo, o exemplo do Pato, ele abriu mão de luvas, de salário atrasado, de multa, e era 30 e tantos milhões. Então, é triste ver isso. Eu fico olhando e falando, nossa, gente, é muita falta de bom senso mesmo. Não dá. Mas se deve, tem que pagar, né? Tem que pagar. Mas assim... Tá no direito dele. Tá no direito dele, que tem que receber, é igual o direito de imagem, né? Por exemplo, tá atrasado, é pagamento, é salário também. O pessoal fala direito de imagem, mas é parte do salário, tem que pagar. Agora, tem essa treta aí, o Renan. Não é que ele abre mão de 53 milhões. Ele teria a receber se ele cumprisse o contrato até o final. Teve uma questão de saúde, a gente deseja o melhor para o Oscar, claro, nem ele queria interromper o contrato assim, imagino eu, mas o contrato não é cumprido até o final, por N motivos, fatores extras. Então, tem que ter esse bom senso que a Ana falou. Eu não vou exigir os 53 milhões, agora tem que chegar no acordo desse valor de luvas aí. Quem que tá... qual que é o valor? Qual que é o certo? Eu entreguei o que eu podia para o São Paulo? Não. O São Paulo entregou e está devendo coisa para mim? Tá. Então as duas partes têm que chegar no acordo aí, né? Não dá para ficar com esse contrato com o Oscar pendente e ele é aposentado. O bom senso que a Ana está falando, né, é pelo fato dele estar encerrando a carreira dele. Ele não está sendo mandado embora do São Paulo. O São Paulo não está querendo rescindir o contrato dele de forma unilateral, né? Uma coisa é diferente do outro. Aí que entra o bom senso. E entra a interpretação das cláusulas do contrato. Por quê? As luvas de 12 milhões, se eu não me engano, seriam diluídas nos 3 anos de contrato. Ele recebeu a primeira parte, certo? 4 milhões, e ficou faltando dos 2 seguintes anos. Esse ano e o ano que vem. Que ele não vai jogar pelo São Paulo. No entendimento dele, do staff dele, a luva é o... A gente fala... integral. É o prêmio por assinatura. Eu te dou um dinheiro para você assinar esse contrato. Só que o São Paulo pediu para esses 12 milhões serem diluídos. Normalmente, luva, pelo menos era antigamente, não sei mais se é o normal disso, mas é pago na assinatura. Pumba, 12 milhões e daí o salário mensal. E nesse caso, as luvas foram diluídas durante os anos. Então, tem a interpretação, se o São Paulo deve, nesses 2 anos seguintes, né, o que era respectivo desses 2 anos seguintes, ou se não, na interpretação do staff dele, que deve, na interpretação do São Paulo, que não, e que também seria a minha. Agora, o que o São Paulo deve de atrasados que ele trabalhou, o São Paulo tem que pagar. É isso que a Ana falou, São Paulo deve, tem que pagar. O que o São Paulo deve? Ficou devendo imagem? 1, 2, 3, 4 meses, não sei quanto. Ou salários, né, de CLT? Isso sim tem que pagar para ele. Agora, esse negócio de ele abrir mão do contrato, não, ele não abriu mão de contrato nenhum. Ele não tem direito a receber esse contrato. Ele abriria a mão se o São Paulo, Oscar, eu quero te mandar embora. Eu quero rescindir esse contrato. Pô, mas para rescindir esse contrato, tem lá a multa ou é o contrato inteiro? O contrato inteiro é 53 milhões, aí se o São Paulo está devendo. Do contrário, o São Paulo não está devendo. O São Paulo não está mandando ele embora.
ele está se aposentando por um problema de saúde, infelizmente, mas essa é a minha interpretação e esse seria o meu bom senso nessa situação. Já aconteceu isso comigo, de querer sair do clube, por exemplo. Porra, eu estou querendo sair para ir para outro lugar. Eu abro mão do que eu teria para receber, porque eu não vou jogar esse tempo que eu teria para receber. Eu não vou jogar pelo clube. Abro mão e vou seguir minha vida em outro lugar. O caso dele, ele está se aposentando, cara. Então, assim, o bom senso, na minha visão, é o quê? É o que eu trabalhei, o que eu tenho para receber que eu trabalhei naquele ano, não sei quanto que o São Paulo deve, e eu já recebi a luva proporcional àquele ano que eu trabalhei. É isso que, na minha visão. Agora, se for para a justiça, a interpretação ela é de cada um, né, Senna? Porque o grande problema daí é que assim, ele não cumpre os 3 anos de contrato. Então, as luvas, o problema da falha aí, é até um comentário aqui que o Gabriel trouxe, que é basicamente isso aqui, ó. O São Paulo diluiu os 12,3 milhões de luvas em 3 anos de contrato. Tudo bem que a luva é bonificação de assinatura, mas exatamente tudo que eu expliquei. Exatamente tudo que eu expliquei. Só que ele é pago por um contrato de 3 anos que não foi entregue. Então tem que ter esse bom senso, porque é o seguinte, se você E ele mal jogou ano passado também, né? Então, além disso, o ano passado ele não jogou. E aí você tem o seguinte cenário. Ele exigia o valor à vista. Aí, como, assim, meio que, não vai rolar, não vai colar essa daí, então tudo bem, então parcela para mim, já cedeu. Se você tem convicção que você está certo, mano, você não cede, né? Não é uma benevolência, ninguém é Madre Teresa aí nessa história. Agora, o fato é, o que foi prometido na assinatura do contrato? Qual que é o bom senso para as partes chegarem num acordo? Porque não foi culpa do São Paulo, no caso que o Oscar não jogou os 3 anos, que é isso que o Renan está falando aqui também. Então, assim, o São Paulo queria que o Oscar jogasse. Claro, o Oscar também queria. Ele não queria ficar doente. Mas, a partir do momento que isso não é possível, você tem que abrir mão também, cara. Você não vai receber pelos 3 anos que você não entregou. Então, cara, tá faltando um bom senso ali, né? E aqui até complementando o que o Gabriel diz aqui, não teve essa de abrir mão de valor, mano. Não teve. Se ele cumprisse o contrato cheio, receberia os 53 milhões, que foi o que a gente falou. Mas ele que pediu a rescisão por motivo de saúde, claro. Então ele não vai ganhar os 50 milhões. Não tem essa de abrir mão, sabe? Exatamente o que a gente já apontou aqui, Senna. Exatamente o que a gente já apontou aqui foi o que o Gabriel escreveu agora. Exato. Porque assim, a galera tá lendo a notícia do GE, e eu entendo, né? E aí tá falando aqui, como o superchat aqui do Sandro, né? Saiu no GE que ele vai abrir mão. Ele não abre mão, cara. É um valor que ele deixa de receber porque não entregou o contrato. Não entregou a totalidade do que foi assinado. É isso. Então, a gente tem que... É o seguinte também, Senna. O contrato de um jogador desse tamanho, que vem ganhando o que ele veio ganhando, foge um pouco o padrão do que é os contratos, né? Deve ter muita cláusula ali, sabe, de segurança para um, de segurança para o outro e tal. Deve ter muita coisinha ali que... Mas o Gabriel foi perfeito. Ele não tá abrindo mão de nada. Ele não tem direito a receber esses 53 milhões, a não ser que ele cumprisse os 3 anos desse contrato, que daria no total 53 milhões. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, o GE está criando uma narrativa aí que não procede. Não procede, na minha visão, não procede. Completamente. É o que o Antônio fala aqui, Renan. Se alguma pessoa tivesse com essa intenção, era assinar um contrato e no dia seguinte se aposenta e exige o pagamento integral. É isso. Pô, tá ruim? Tá ruim esse contrato aí? Pô, é uma piada, né, cara? É uma piada. E assim, para mim tá faltando muito bom senso por parte do Oscar e de um cara que sofreu uma situação muito pesada, né, cara? O cara tem que se aposentar, assim, por um problema cardíaco, velho. Pô, não aconteceu comigo. Cara, mas na época, né, ficou passando na minha cabeça a situação do Oscar e a gente, por ter vivido, né, trazendo experiência, né, própria, a gente fica também com sofrimento ali pelo cara, né? Pô, é pancada, né, mano? Do dia para a noite, você tem que parar de fazer o que você fez sua vida inteira por um problema de saúde. Só que
Aí, porra, ele não tá tendo um bom senso, né? Como a gente tem falado aqui, ele não tá tendo bom senso do que foi a carreira dele, do tanto que ele jogou, do tanto que ele ganhou, né? Financeiramente falando. Pô, cara, encerrei, gente. Obrigado. Me paga o que me devem, que eu de fato trabalhei. Cada um segue sua vida e vamos embora. Agora, negócio de leitura do contrato. Estamos falando muito do Oscar aqui. E a gente não está falando do staff dele. Do que as pessoas estão falando para ele. Não, você tem direito, nós vamos brigar, nós vamos... Sabe? Tem muito disso também no futebol. A gente fica falando de jogador, mas tem um staff dele que são 10 caras que estão aqui na mente dele. As pessoas próximas ficam falando também. E quando as pessoas falam assim, eu vi bastante no chat, mas ele não jogou nada. No contrato não está escrito que ele tem que ser titular, que ele tem que jogar, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem nada a ver uma coisa com outra. O que o cara trabalhou, o que o cara cumpriu profissionalmente dentro do clube, ele tem que receber. Claro. E aquilo. O grande imbróglio de tudo isso, o grande problema de tudo isso, é o tipo de erro que o São Paulo repete na história, ano a ano. São Paulo vai lá, contrata medalhão... Não aprende. Você vê Rames Rodrigues, Oscar, Daniel Alves, aí já tem gente pensando em Coutinho. Pelo amor de Deus. É a mesma cagada ano a ano. Não dá para repetir isso daí, cara, porque você vê, as pessoas que assinam um contrato... Não aprende com erro. E outra, as pessoas que assinam um contrato, que elaboram um contrato, amanhã elas não estão no São Paulo. Como é o caso, a diretoria do Casares, a gestão Casares, que se orgulhava e batia no peito de trazer o Oscar, do jeito que foi. Aí eles não estão mais aqui para receber o BO, ou para lidar com isso, como foi na época da vinda do Daniel Alves. Mas o Rames também, eles estavam super orgulhosos. Nossa, contratação do ano, gente, pelo amor de Deus. Também. E aí você vê, a do Daniel Alves, que foi na gestão Leco, Raí, Pássaro, todo mundo ali, eles também fizeram uma cagada grande, não tinham como pagar o cara, e o São Paulo está pagando até hoje por isso. Quantos anos que já faz isso daí? Tem uns 5 anos, sei lá. Então, assim, olha o quanto que isso se alonga no clube. Nicão, né, que o pessoal está lembrando aqui, a Luana aqui no chat, lembrando do Nicão, tantos outros nomes, né? Então, assim, o São Paulo não aprende, porque é fácil você rasgar o dinheiro dos outros quando você não é responsabilizado no seu CPF. Eu fiz um vídeo aqui no Arquibancada falando sobre modelos de SAF, né? E usei o exemplo do modelo associativo, que não é SAF, que é o do Real Madrid. Só que o Florentino Pérez, para ele ser presidente do Real Madrid, ele tem que fazer um monte de prestação de contas das posses dele. Não vou dizer que não tem corrupção lá, não posso afirmar que não tenha. Mas, assim, o cara tem que apresentar balancete de tudo que ele tem de posses e de propriedade para provar que ele não enriqueceu com o clube. E ele é responsabilizado quando faz alguma merda pelo Real Madrid, né? No CPF dele. Agora aqui, o presidente que entra faz uma cagada dessa como Daniel Alves, Nicão, Rames, Oscar, outras que vão vir no futuro, e aí ele fala, cara, essa pica não é mais minha, amanhã é outro presidente, ou entra outro cara aí, tá tudo certo, eu tô longe. E o São Paulo que se ferra. Então, esse caso do Oscar, ele é muito emblemático, porque além do São Paulo não aprender com esses outros nomes que eu citei, ele não aprende com o próprio caso Oscar, porque o empresário do Oscar, ele tem trânsito livre no São Paulo, e ele já fez o São Paulo perder dinheiro com o Oscar, e esse cara continua lá no São Paulo porque ele tem amizade com um monte de gente lá dentro. Então você vê como os erros se sucedem, eles se repetem, porque é política, porque é amizade, porque é... E porque é um ciclo que o São Paulo tá... Desculpa, Ana. Não, que é tudo nessa amizade, não tem compliance nada do clube, gente. Ai.